Há um texto que diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse não é o texto da pregação de hoje, mas depois você pode conferir, está em 1 Coríntios 2, versículo 14. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aqueles que não têm o Espírito Santo não vão compreender essa mensagem, não vão compreender. Vão achar loucura, mas o único motivo de se revoltarem, não contra mim, mas contra o que claramente eu estarei mostrando para vocês aqui. Quem se revoltar, estará se revoltando contra Deus, irmãos. Não contra o homem, mas contra o próprio Deus. Se Deus permitir que essa mensagem vá para a internet, eu quero dar um alerta, uma advertência para aqueles que têm problema de ansiedade. Nós colocamos um vídeo no YouTube, vídeo de pregação de 1 hora, e em 10 minutos já tem gente contestando aquilo que nem ouviu ainda. Porque mesmo que coloque no dobro de velocidade, não tem como dar tempo de chegar até a metade da pregação. Então, tome cuidado com esse problema de ansiedade. E antes de me criticar, ouça até o fim, porque esta não é a minha palavra, eu não estou brincando de pregação. A palavra de Deus é santa, é muito séria. E se você se rebelar contra essa palavra, não é contra mim que você está se rebelando, é contra Deus. E o que nós vamos aprender hoje aqui é algo muitíssimo importante, especialmente para esses dias que estamos vivendo, irmãos. E você perceberá por quê. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 19, a partir do versículo 1. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 1, onde assim nos diz o texto sagrado, a poderosa palavra de Deus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Se você também tem uma Bíblia na versão Almeida Corrigida Fiel, você deve ter notado que eu não li poder, mas eu
substituir o termo poder por autoridade, porque de fato a melhor tradução do grego para exousia é autoridade e não poder. O termo grego que deve ser traduzido como poder é dinamis, que não aparece aqui nesse texto em grego. Então, quando Pilatos diz que tinha autoridade para prendê-lo ou para soltá-lo, o termo ali não é poder, é autoridade mesmo, ok? Dito isso, irmãos, eu gostaria de iniciar essa mensagem com 3 perguntas que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com base na palavra de Deus, serão respondidas ao longo dessa pregação. A primeira delas é: até que ponto um cristão deve se queixar e se revoltar contra o governo? Repito, até que ponto um cristão deve se queixar e se revoltar contra o governo? Segunda pergunta: será que um discípulo de Cristo deve participar de protestos, seja na internet, seja na rua? Repito, será que um discípulo de Cristo, alguém que tem que imitar a Cristo, que imitar apóstolos como Paulo, que dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, será que um discípulo de Cristo tem que participar de protestos contra o governo do seu país, do seu estado, do seu município, contra decisões do STF? Será que um cristão tem que se envolver nisso? Será que Cristo faria isso? Será que os discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos, sairiam às ruas com faixas, com camisetas de protesto? E finalmente, terceira pergunta: o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Porque se nos propomos ser bíblicos e cristãos, eu não tenho que saber o que o outro acha, eu tenho que saber o que a palavra de Deus me ensina, e ponto. E quero dizer, irmãos, que essa palavra, essa revelação do Espírito Santo, tão clara nas Escrituras, fez com que eu tivesse que me arrepender de atitudes que tive há não muito tempo atrás, mas que fiz na ignorância, ou melhor, não na ignorância, porque quantas vezes já lemos a Bíblia toda, mas no esquecimento de textos tão importantes que nós vamos examinar hoje aqui, para darmos resposta a estas perguntas. E como exemplo, irmãos, de algo bem recente que aconteceu, eu faço menção a uma decisão que vocês sabem que foi tomada em plenário esta semana, às pressas, pelo Superior Tribunal Federal, onde por 9-2, os ministros do STF decidiram que estados e municípios brasileiros podem impedir a realização de cultos e de missas durante a pandemia. E evidentemente eu discordo disso. Não somente discordo porque a Constituição brasileira, no inciso 6º do artigo 5º, nos dá liberdade de culto, e essa é uma cláusula pétrea da Constituição. Eu discordo não somente por isso, mas eu discordo porque nas igrejas, nos encontros de cristãos como este aqui, nós estamos tomando os devidos cuidados. Estamos com distanciamento, as cadeiras estão a 1,5 metro uma da outra. Que bom que nós temos um galpão grande, né? Para que possamos ter os nossos irmãos aqui, porque se não fosse esse galpão, seria mais difícil. Todos de máscaras, todos passando álcool gel, alguém medindo a temperatura na entrada.
Então estamos seguindo à risca as recomendações que já haviam saído num decreto da prefeitura desse município, inclusive proibindo a participação de pessoas com mais de 65 anos de idade e comorbidades. Mas esses irmãos estão sendo assistidos, principalmente pelo pastor de cada congregação, que está tomando os devidos cuidados. Então nós sabemos que não é aqui, não é no ambiente de culto que as pessoas se contaminam, irmãos. Nós sabemos disso. Então eu discordo, eu não concordo com a decisão que foi tomada, mas uma coisa é discordar e a outra coisa é protestar, se revoltar e até mesmo xingar, zombar, prejudicar a imagem de figuras públicas que têm autoridade. Será que muitos de nós cristãos não estamos nos esquecendo de uma verdade bíblica importantíssima, amados? A verdade de que nenhuma autoridade o homem tem sobre nós sem que Deus assim tenha permitido. Será que não estamos nos esquecendo disso? Nenhuma autoridade o homem tem sobre o próprio homem, e especialmente sobre a igreja, sem que Deus tenha permitido, irmãos. No texto que nós lemos, eu enfatizo a princípio o versículo 11, onde o Senhor Jesus claramente revela que Pilatos, governador da Judéia, uma autoridade política naquele lugar, nenhuma autoridade teria sobre ele, sobre o Senhor Jesus, se não tivesse sido dada por Deus, pelo Altíssimo. Vamos ver o que diz o versículo 11. Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Vejam que Jesus não está dizendo que Pilatos não estava cometendo um pecado. Sim, ele estava cometendo um pecado. Como os ministros do STF, sim, cometeram um pecado gravíssimo, gravíssimo. No entanto, o Senhor está dizendo que nenhuma autoridade humana pode estabelecer uma lei sobre os homens, e especialmente sobre a igreja do Senhor, sem a permissão do Altíssimo, que está muito acima de todo poder humano, de qualquer autoridade que haja nesse mundo. Porém, nós temos nos esquecido disto, irmãos. Amados, eu trouxe essa mensagem primeiramente pela manhã, na Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Se Deus quiser, essa mensagem que foi também gravada estará lá no canal da Igreja de Maricá. E quando eu preguei essa mensagem, eu não sabia o que eu vim saber depois até do almoço, só de tarde, quando eu fui ver as notícias do dia. Foi só então que eu tive conhecimento de passeatas hoje, domingo, em vários lugares do Brasil, contra a decisão do STF. E muitas pessoas ali falando em nome da igreja, se dizendo cristãs, e no meio daquela balbúrdia, protestando contra o governo. A palavra de Deus nos ensina isso, irmãos. É o que vamos ver aqui hoje. Agora, muitos, precipitadamente, vão escrever comentários aqui embaixo, agressivos, porque essas pessoas não têm o Espírito Santo. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus. A maioria delas nunca leram sequer um único livro da Bíblia.
mas dizem que são cristãs. São agressivas, debochadas, precipitadas. A palavra diz que responder antes de ouvir é tolice, é loucura. Quantas são as pessoas que comentam, criticando antes de ouvir até o fim? Eu não estou aqui, irmãos, para defender esquerda ou direita. Eu estou aqui para lembrar você que nenhuma autoridade há sobre nós sem que Deus tenha permitido. Queridos irmãos, cada nação desse mundo tem o governo que merece. Para que uma nação tenha um governante justo, que não lhe oprima, essa nação tem que ser convertida, irmãos. Porque uma das formas de Deus corrigir uma nação, levá-la ao arrependimento de pecados, é através de maus governantes. Então vamos às provas aqui. Para mim, João 19:11 já basta, já é a prova final. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse. Mas é claro que nós encontramos na palavra de Deus muito mais provas de que nenhuma autoridade há sobre o homem sem que Deus tenha permitido. E vou até mais longe, sem que seja da vontade de Deus. Não é só a permissão de Deus, é a vontade de Deus também. Então vamos a alguns textos. Por exemplo, só no profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, nós encontramos 4 vezes nesse livro, enfatizando essa verdade, a seguinte frase. A primeira vez que ela aparece é em Daniel 4:17, se você quiser acompanhar. É parte do versículo. E essa frase vai se repetir mais 3 vezes, só no livro do profeta Daniel. A primeira é em Daniel 4:17. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa mesma verdade é depois repetida poucos versículos adiante, no versículo 25 também, e depois um pouco mais adiante no versículo 32, e depois também no outro capítulo, no capítulo seguinte, Daniel 5, versículo 21. Repetindo, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Não há ninguém que esteja governando uma nação, um estado, sequer um município, sem que Deus tenha permitido. Ou, como eu disse, que seja a vontade de Deus que assim tenha ocorrido. Vocês querem mais provas disso? Então vamos lá. Vocês sabem que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o povo de Deus cativo à Babilônia. O povo de Deus foi levado em cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor. Nós encontramos diversos versículos mencionando essa personagem, Nabucodonosor, e na maioria das vezes, depois do nome Nabucodonosor, vem o seu título, Rei da Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas quando Nabucodonosor é mencionado no livro do profeta Jeremias, algo muito interessante acontece. Lembrem-se, Nabucodonosor foi um homem ímpio. Não era um israelita. Não era do povo de Deus. Pelo contrário, oprimiu o povo de Deus. Incluindo Daniel, incluindo os 3 jovens
que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então vocês sabem, ele não era um homem de Deus, era um homem ímpio, mas que foi rei da Babilônia, que teve um império nos seus dias, e que inclusive oprimiu o povo de Deus. Mas quando Jeremias menciona Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele acrescenta, porque aí é Deus falando através do profeta: Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Meu servo. Um homem ímpio que perseguiu o povo de Deus. O próprio Deus chamou ele de meu servo. Isso está em Jeremias 25:9, 27:6 e 43:10. Por 3 vezes, Nabucodonosor é mencionado pelo Altíssimo de meu servo. E qual foi o rei que tirou Israel do cativeiro babilônico? Ciro. Um outro rei ímpio. Um outro rei que não era israelita, mas que Deus usou para tirar o seu povo do cativeiro. E como foi que Deus chamou esse rei ímpio? Rei da Pérsia, Ciro. Está em Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Vejam que interessante. Ele chama Ciro de seu ungido. Homem ímpio. Antes disso, o Senhor já tinha dito no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 28, que Ciro cumprirá tudo o que me apraz. Isaías 44, 28. Portanto, irmãos, fica bem claro que qualquer governante desse mundo, seja o presidente de uma nação, seja ele um ditador ou não, só está lá porque Deus assim quis, irmãos. O presidente dos Estados Unidos é Joe Biden. E ele está no comando daquela nação porque Deus quis. Antes dele foi Trump, porque Deus quis. Antes dele foi Barack Obama, porque Deus quis. E aqui no Brasil, Jair Bolsonaro. Muitos dizem, Deus quis esse homem na presidência. É verdade. Deus quis Jair Messias Bolsonaro na presidência. Mas antes dele, Michel Temer. Antes de Michel Temer, Dilma Rousseff. Antes de Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes dele, Fernando Henrique Cardoso. E assim por diante, irmãos. Deus quis, irmãos, todos eles. Ninguém assume o comando de uma nação sem a permissão de Deus, irmãos. O que não significa que é um bom governante. Porque como nós acabamos de ver, Nabucodonosor não era um bom governante. Ele oprimiu o povo de Israel, ele levou em cativeiro. Ele não era um israelita. Mas como foi que ele foi mencionado no livro do profeta Jeremias? Meu servo. Como foi que Ciro foi mencionado no livro do profeta Isaías? Meu ungido. Fará tudo que me apraz. Isso nos mostra, irmãos, aquilo que está dito em Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Isso prova também o que em Daniel 2, 21 é dito de uma forma muito clara e contundente, que Deus é quem remove os reis e quem estabelece os reis. Os reis, todos eles, irmãos. Porém, muitos têm se esquecido disso. Sendo assim, irmãos,
Voltando aqui para João capítulo 19, não só a crucificação de Jesus por Pilatos teve um propósito, como toda autoridade é constituída por Deus e tem um desígnio divino, irmãos. Vocês sabem do propósito de Jesus ter sido crucificado. Para ter sido crucificado, ele precisou passar por Pilatos. E Pilatos tinha autoridade para soltá-lo. E a Escritura nos mostra que Pilatos até quis soltá-lo, mas foi pressionado pelo povo que dizia: crucifica-o, crucifica-o, se não o crucificares não és amigo de César. Então Pilatos, você sabe o que ele fez? Lavou suas mãos e ordenou que fosse crucificado. Não sem antes o Senhor ter sido castigado. Algo que aconteceu no texto que lemos. Pilatos quis que Jesus fosse bem castigado para que o povo tivesse pena ao ver Jesus naquele estado e o povo dissesse: já é o bastante. Mas não. A humanidade é tão má, que mesmo vendo o Senhor, que só havia feito o bem, daquele modo castigado, ensanguentado, desfigurado. Isaías, o profeta, teve a visão disso no capítulo 53. O Senhor ficou desfigurado de tantas bofetadas que ele levou de soldados. O texto aqui diz bofetadas, foram socos também. Apunhaladas, inclusive a coroa de espinhos foi colocada com apunhaladas, diz um outro evangelho. Então imagine quanto sofreu o Senhor, e mesmo assim o povo gritou: crucificam, crucificam, crucificam. Mas isto só aconteceu com a permissão do Altíssimo, porque foi a vontade de Deus. E é isto que temos que entender, irmãos. Mas não apenas a crucificação de Jesus teve um propósito. Toda autoridade sobre os homens tem um propósito, irmãos. Toda autoridade é constituída por Deus, e sendo assim tem um desígnio divino. E esta mesma verdade que vimos no Antigo Testamento, consolidando o que encontramos em João 19:11, também encontramos nas epístolas. Por exemplo, Romanos 13, versículo 1. Se você puder, veja comigo. Romanos 13, versículo 1. Onde nos diz a palavra de Deus: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Que advertência séria! Aqueles que resistem a uma autoridade, por pior que seja essa autoridade governamental, diz o texto sagrado, trará sobre si mesmo condenação. Portanto, o texto é muito claro para mim: Deus não se agrada que nós estejamos seguindo o curso desse mundo e misturados com esse mundo, estejamos participando de protestos, e creio até que de abaixos assinados, viu, irmãos? Creio até que disso, porque não é assim que se resolve o problema, não é, irmãos. Mas repito,
Quem é vazio do Espírito Santo não vai compreender o que eu estou falando. E sabe por que não vai? Porque não tem experiência com Deus. Não sabe que Deus é real. Que Deus existe mesmo, irmãos. Não sabe que pela oração Deus age, intervém, transforma. Tira reis, estabelece reis. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Aliás, a epístola de Pedro, irmãos, é uma epístola que eu quero aconselhar para todos os encontros nos lares, quando cada encontro concluir a epístola ou outro livro da Bíblia que esteja meditando. Por quê? Porque essa epístola, assim como a epístola aos Hebreus, foi também uma epístola escrita no contexto da perseguição, do sofrimento. E é o que nós estamos passando, irmãos. Estamos sofrendo injustamente. Mas eu repito, não é a vontade de Deus que nos queixemos, que participemos de protestos. Mas é claro que Deus espera que façamos alguma coisa, e nós vamos ver aqui, mas não é isso. Porque isso não resolve nada. Pelo contrário, faz com que a perseguição aumente mais contra a igreja, irmãos. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 13, que nos diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui. Qual a minha motivação para eu me sujeitar, por exemplo, à decisão do STF? O amor ao Senhor. Compreender que aqueles ministros estão lá porque Deus permitiu. As decisões que eles estão tomando, algumas das quais contra a própria Constituição brasileira, que eles deveriam defender, isso está acontecendo também com a permissão de Deus. E vou além, até com a vontade de Deus. 1 Pedro 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor, ou por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigos dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. A princípio, esses dois versículos aqui. Se você prestou bastante atenção, você deve ter notado que é dito que os governadores, eles são enviados por Deus para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Mas nem sempre é assim, não é verdade? Há maus governadores também. Há governadores ímpios e maus, e que Deus permitiu estar no comando de um estado, de uma nação. E quando isso estiver acontecendo? E quando homens maus estão no comando e perseguem pessoas de bem, como nós. Então vamos ao que diz aqui ainda na primeira epístola de Pedro. Mais adiante no versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém... Aliás, vamos do 18 para um melhor entendimento, irmãos. Perdão, vamos do 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então vamos ver como temos que compreender o que está acontecendo quando um mau governante nos persegue. Versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, então essa é a motivação, nossa consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, é o que está acontecendo conosco. Agora vejam, o texto diz que isso é coisa agradável. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê?
Que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Então, se nos perseguem injustamente, isso sobe à presença do Senhor como incenso de um sacrifício a Ele, de obediência a Deus. Não estamos obedecendo os homens porque eles estão tomando atitudes corretas. Estamos obedecendo os homens porque Deus instituiu essas autoridades sobre nós. Agora é claro que há limite. E que limite é esse? Se algum decreto for contra um mandamento do Senhor, nós não temos que obedecer. Vocês se lembram de Pedro e João? Quando eles foram presos, eles foram ameaçados a não pregar mais e não ensinar mais no nome de Jesus. Eles não poderiam mais pregar o Evangelho e não poderiam mais ensinar em nome de Jesus. Não poderiam mais transmitir os ensinamentos de Cristo, que é a missão da igreja. A missão da igreja não é só batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 28, a partir do versículo 18, é dito também que a missão é ensinar tudo que o Senhor nos mandou. Mas eles foram ameaçados por autoridades que não poderiam mais fazer isso. Mas o que foi que Pedro, por 2 vezes, respondeu? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. E continuaram pregando o Evangelho e ensinando em nome de Jesus. Então, se quiserem nos proibir de pregar o Evangelho, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Se quiserem nos proibir de ensinar a palavra de Deus, nós vamos continuar ensinando a palavra de Deus, porque acima dos homens está Deus, e essa é uma ordem do Senhor: ide e pregai o Evangelho e ensinai. E não podemos deixar de fazer isso. Agora, outros decretos, como por exemplo, manter uma distância de 1,5 metros, usar uma máscara, passar álcool gel, tudo bem. Até aí vai. E se nos proíbem de abrir um galpão como esse, onde cabem mais irmãos, mesmo com 1,5 metros espaçados, se nos proibirem de cultuar a Deus em lugares públicos, em grupos maiores, nós vamos continuar cultuando a Deus em grupos menores. E se nos proibirem de fazer isso na nossa própria casa, faremos como os primeiros cristãos, até mesmo escondidos, nós o faremos, porque não podemos deixar de cultuar a Deus, não podemos deixar de ser igreja, irmãos. Então isto também é mandato do Senhor. As pessoas que deixam de congregar, mais cedo ou mais tarde, esfriam na fé. Ontem mesmo uma irmã que estava orando aqui neste altar, no culto de sábado, que agora é um culto mais voltado para a oração, fiquei emocionado quando ela, orando, disse que no início do ano, por algum motivo, ficou um tempo sem congregar, e que por causa disso, notou que estava esfriando espiritualmente e voltando a praticar pecados que antes já tinha abandonado. E é isso mesmo que acontece. Então, meus queridos irmãos, prosseguindo aqui no texto, que é muito importante, nós paramos no versículo de número 20, vamos para o 21, 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Vamos dar uma pausa aqui. Aonde está esse exemplo? No texto que lemos no início.
Em João 19, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus perante Pilatos, que tinha autoridade para soltá-lo, ficou calado e disse apenas: nenhuma autoridade terias se do alto não fosse dada. Sabem por que Jesus disse isso e não se defendeu? Porque ele já tinha orado ao Pai e dito: seja feita não a minha, mas a tua vontade. E é isso que precisamos entender, irmãos. Deus tem um propósito. Há um propósito em tudo isso que está acontecendo no mundo. Isso é juízo de Deus, amados. Para quê? Vamos ver em breve. Prosseguindo aqui, versículo de número 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia. Esse foi o exemplo que o Senhor nos deu em relação aos governantes desse mundo. Ele foi colocado diante do governador da Judeia e poderia ter se queixado de quem o entregou a ele, poderia ter se revoltado contra aquela situação. Lembrem que Jesus havia acabado de passar por uma situação humilhante, onde foi despido, onde lhe colocaram uma coroa de espinhos e um manto de púrpura para debocharem dele, e o esbofeteavam. E ele poderia ter se queixado a Pilatos disso, mas não o fez. No capítulo 3, desse mesmo livro, dessa mesma epístola, que foi escrita para irmãos que, como nós, estavam sofrendo, porém muito mais do que nós, irmãos, e realmente estavam sendo perseguidos, como provavelmente nós em breve seremos também. Perseguidos, eu digo, de um modo mais violento, agressivo. Versículo 13 em diante, 1 Pedro 3,13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Eu sublinhei e coloquei uma seta do lado desse versículo 17. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer. Eu sublinhei essa frase. A vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, às vezes é a vontade de Deus que aquele que faz o bem injustamente seja perseguido. Nesse momento nós somos provados, irmãos. Em quem nós confiamos? Estamos sendo provados nesse momento, amados. E finalmente, nessa mesma epístola,
1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por isso, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Mais uma vez o texto enfatiza que nós cristãos podemos padecer injustamente, mesmo fazendo o bem, podemos ser perseguidos. Porém, quando isto acontecer, é sinal de que virá o juízo de Deus sobre os ímpios. E se começa primeiro na casa de Deus, que tenhamos ainda maior temor, que estejamos ainda mais quebrantados, que estejamos ainda mais nos santificando, irmãos. Toda perseguição de autoridades contra nós é segundo a vontade de Deus. É o que nós vemos aqui na primeira epístola de Pedro, principalmente no capítulo 3, versículo 17, no capítulo 4, versículo 19. Nenhuma autoridade há sobre nós, se não for com a permissão do Altíssimo. Foi isso que Jesus disse a Pilatos em João 19:11. Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Portanto, irmãos, é um grave erro nos queixarmos dos governantes, pois temos que nos direcionar à raiz do problema. E a raiz do problema não são os governantes. E com isso eu não estou dizendo que a raiz do problema é Deus que está acima dos governantes. Não, Deus é a solução dos problemas. A raiz dos problemas é o motivo pelo qual Deus está permitindo maus governantes, e porque Deus está permitindo que esses maus governantes oprimam a igreja do Senhor. Como Deus permitiu que o seu povo fosse oprimido e levado em cativeiro por mais de uma vez. E por que isso aconteceu? Vamos para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 37. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 37, que nos diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Esse primeiro versículo aqui, nós encontramos mais uma vez que ninguém tem autoridade sobre o homem sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus, sem que Deus tenha um propósito nisso. Repetindo, Lamentações 3, versículo 37, quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Versículo 38, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Vamos dar uma pausa aqui. De que se queixa? Se queixa dos ministros do STF? Se queixa dos decretos de prefeitos e governadores? Se queixa do presidente da República que demorou em comprar vacinas?
De que se queixa, pois, o homem? A resposta está aqui. Não temos que nos queixar de nada disso, irmãos. Vejam comigo, versículo de número 39. Queixe-se cada um dos seus pecados. Essa é a raiz do problema. Os nossos pecados fazem com que Deus permita maus governantes, para que sejamos por eles oprimidos, para que venhamos nos lembrar de Deus e clamar pela sua misericórdia e nos convertermos a Ele de todo o coração e não com hipocrisia religiosa. Então não adianta ir para a rua protestar. Não adianta ficar divulgando vídeos e imagens e textos que debocham de prefeitos, governadores, ministros. Não faça isso. Se você ama o Senhor, confesso que eu fiz, como eu sei que alguns de vocês também fizeram, mas assim como eu, porque haviam se esquecido dessa grande verdade. Nós não encontramos nenhum discípulo de Cristo nas Escrituras protestando contra governantes, muito menos os apóstolos, e muito menos ainda aquele a quem temos que imitar, que é o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se somos de Cristo, não temos que seguir o curso deste mundo. Aqueles que pensam que vão vencer no grito, não conhecem a palavra de Deus, ou se esqueceram dela. E aqueles que ao ouvirem esta mensagem se rebelarem contra ela, não estão se rebelando contra o homem, estão se rebelando contra o próprio Deus. E como foi alertado em Romanos 13, versículo 2, sofrerão condenação. Deus está vendo, irmãos. Temos que ter uma postura diferente. Não somos desse mundo. Não temos que participar de nenhuma passeata, de nenhum protesto. Isso é uma coisa errada. Não podemos protestar contra autoridades instituídas, porque sobre essas autoridades está Deus. Então, meus queridos irmãos, a minha esperança e a minha oração é que nós consigamos entender qual é a solução para esse problema. O que Deus espera de nós. E como eu tenho ficado angustiado, porque por mais que o Espírito Santo esteja usando pregadores aqui para nos chamar ao arrependimento e conversão verdadeira, muitos, ao invés de fazerem isso, continuam protestando, continuam divulgando mensagens de protesto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Isso é algo mundano. Não é correto se fazer isso. Quando o Espírito Santo me despertou para essa verdade, eu me desinscrevi de todos os canais do YouTube e também do Telegram, que dizendo-se cristãos, ficavam fomentando protestos contra decisões de prefeitos, governadores, incentivando cristãos a ir para a rua, levantar cartaz, abrir faixa, ir para Brasília protestar. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Quem promove esse tipo de atitude não tem compromisso com a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E foi Ele que nos disse que não há nenhuma autoridade sobre os homens sem a permissão do Altíssimo. Então a quem temos que recorrer? Ao Altíssimo. E louvado e engrandecido seja o Senhor,
Porque a palavra diz no livro do profeta Isaías que Deus habita sim num alto e sublime trono, mas Ele também habita com aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Aquele que se humilha, Deus ouve. Aquele que chora na sua presença, Deus atende. Mas pessoas sem o Espírito Santo não acreditam que a oração funcione. Que Deus responda a oração. Sim, Ele responde. E Ele está esperando que venhamos buscá-lo de todo o nosso coração, irmãos. E não que fiquemos nos queixando, se é para nos queixarmos, como está escrito aqui no versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Por quê? Porque tanto o bem quanto o mal provém da boca do Altíssimo, diz o versículo 38. E não há nenhuma autoridade que faça uma lei boa ou má sem a permissão de Deus, que é o que diz o versículo 37. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Não é a minha palavra. Repito, se Deus permitir essa mensagem ir para a internet, aqueles que comentarem contra esta mensagem, insinuando que eu esteja a favor de esquerda, ou de direita, ou sei lá do que, mentirosos, vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não conhecem Deus. Eu estou indo na raiz do problema, a raiz do problema é o pecado. Ou vocês não notaram o quanto esse mundo está mergulhado no pecado, irmãos? O quanto esse mundo virou as costas para Deus, irmãos, a ponto de perderem o respeito até pelo Filho de Deus. Quantos vídeos debochando do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quantas igrejas fazendo uma falsa adoração a Jesus, como aqueles soldados no início do capítulo 19 de João fizeram. Ao invés de coroar Jesus verdadeiramente com obediência, o coroam com espinhos de hipocrisia. O Senhor não recebe esse tipo de culto. Jesus tem sido esbofeteado em muitos lugares que se chamavam de igreja e que pintaram suas paredes de preto e as fizeram se parecer mais com uma boate. Isso é uma adoração zombeteira. Estão castigando Jesus como aqueles soldados castigaram, lhe colocando uma coroa não de ouro, mas de espinhos, e lhe esbofeteando no descumprimento da sua vontade. É claro que isso não ia terminar bem, irmãos. É claro que não. Até quando vocês acham que Deus iria tolerar isso, irmãos? Até mesmo os que se dizem cristãos desprezam os ensinamentos de Cristo, maculam o santo culto ao Senhor com exaltação de homens, com exaltação de políticos, de cantores gospel. Até quando Deus iria tolerar isso? Acabou, irmãos. Essas igrejas pintadas de preto estão fechadas. Deus as fechou, irmãos. Não foi o STF, foi Deus, irmãos. Não precisamos de templos para adorar a Deus. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto com sinceridade, Deus ouve, irmãos. Prosseguindo, versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Aqui está a solução, irmãos. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor.
Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Não é errado você orar pedindo pela cura de alguém que está, por exemplo, com Covid-19. Mas eu não tenho dúvida que esse vírus é juízo de Deus no mundo. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Seja esse vírus algo natural, que surgiu naturalmente, tenha sido ele criado em laboratório, foi com a permissão do Altíssimo. Ou vocês acham que algo dessa magnitude aconteceria sem a permissão de Deus? Se nem um fio da nossa cabeça cai, um fio de cabelo, sem que Deus permita, irmãos. Portanto, a solução está aqui. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Se nós pedirmos pela cura de alguém, seja quem for, sem nos arrependermos de nossos pecados, nossas orações não serão ouvidas, irmãos. Principalmente agora, nesse momento. Porque o que Deus espera, especialmente do seu povo, que conhece a sua palavra, que se chama pelo seu nome, é arrependimento de pecados, confissão de pecados. E aí sim, o Senhor ouvirá a nossa oração e derramará a sua bênção. Do contrário, teremos o que está no versículo 44. O Senhor estará coberto de nuvens para que não passe a nossa oração. Agora eu entendo. Porque aquele sonho que eu tive, que mostrou que algo terrível viria ao mundo, naquele sonho eu via o céu coberto de nuvens negras, nuvens para impedir que as nossas orações sejam ouvidas por Deus. E não estão sendo ouvidas por causa dos nossos pecados. Por isso, e quantos são aqueles que se dizem cristãos, e que depois de ouvir uma pregação como essa, ao chegar em casa, pegam o celular para ver porcarias, e alguns até promiscuidade, mas se dizem cristãos, foram no culto domingo, mas se esquecem que estão entristecendo o Espírito Santo ao fazer isso, até ao ponto de apagá-lo em seus corpos. Deus permite calamidades como essa, e nós vemos isso ao longo de toda a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Deus permite pestes, permite fome, permite guerra, permite terremotos, vulcões, tsunamis. Deus permite tudo isso com um propósito de nos chamar ao arrependimento, à conversão. De que adianta alguém viver até os 99 anos de idade como o rei Filipe, o príncipe Filipe, que faleceu ontem ou anteontem? De que adianta viver até tanta idade assim e perder a sua alma? Mais importante é a nossa salvação. E Deus, na sua misericórdia, está permitindo esse mal assolar o mundo para nos chamar ao arrependimento. A sua responsabilidade é muito grande, assim como a minha. Agora que nós conhecemos a verdade, agora que nós sabemos qual é a solução, temos que decidir. Fazemos parte da solução, nos arrependendo, nos humilhando, ou faremos parte do problema, permanecendo no pecado
e sendo culpados por aqueles que estão morrendo diariamente desse mal, que é consequência dos nossos pecados. E talvez você diga, não pequei, eu não tenho culpa nenhuma nisso. E agora sim, eu me refiro a Daniel, voltando a Daniel, homem santo, íntegro, que se desviava do mal, que não se contaminou com os manjares na Babilônia. Em Daniel capítulo 9, versículo 9. Daniel 9, versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Vejam que interessante. Daniel era um homem que se desviava do mal. Era um homem íntegro, um homem reto, um santo homem de Deus. Mas quando ele vai falar sobre o pecado do seu povo, sabendo que este pecado tinha feito o seu povo padecer na mão dos seus inimigos, ele diz: nos rebelamos contra Ele, nos rebelamos contra Deus. É assim que o Senhor espera que venhamos orar, orando por aqueles que não conhecem a Deus, como se nós tivéssemos pecado com eles. E de certa forma pecamos, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E todos os dias deixamos de falar de Jesus para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Se o mundo não conhece a Deus, a culpa é nossa. Se o Brasil está na promiscuidade, a culpa é da igreja brasileira. Se o Brasil está violento do jeito que está, idólatra do jeito que está, corrupto do jeito que está, a culpa é da igreja. A culpa é nossa, de cada um de nós, que não cumprimos a missão de evangelizar. Todos os dias deixamos de pregar o evangelho para alguém. E geralmente para muitas pessoas. Irmãos, essa palavra é uma espada de dois gumes que corta para vocês e corta para mim também. Eu reconheço que me acostumei a pregar o evangelho só atrás de um púlpito. E me envergonho disso, irmãos. E me envergonho disso. Prosseguindo, versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Daniel se coloca também como pecador. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. E eu posso dizer a mesma coisa em relação às igrejas. Coisas estapafúrdias, absurdas, nunca aconteceram ao longo da história da igreja, como no século 21. E é claro que Deus não deixaria isso impune, irmãos. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua
verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Aleluia. Esse final da oração de Daniel, eu gostaria de fazer com você. Eu gostaria de sugerir que nós orássemos como Daniel aqui, substituindo Jerusalém pelo Brasil, pelo nosso município, e entendendo, irmãos, que se o Senhor nos revelou essa grande verdade, o que Ele espera de nós é que sejamos parte da solução, nos arrependendo de nossos pecados e nos convertendo a Ele de todo o nosso coração, e não com hipocrisia, mas de todo o nosso coração. A começar pela conversão da nossa língua. Pare de se queixar, pare de murmurar, pare de protestar contra prefeitos, governadores, ministros do STF ou o presidente da República. Isso não adianta nada. Isso não é a vontade de Deus. Pare de abrir a sua boca para reclamar, para se queixar do seu sofrimento. Tudo é permitido por Deus. Há um propósito em tudo isso. Paulo, apóstolo, compreendendo isso, nos ensinou: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo temos que dar graças a Deus. Quando é que vamos aprender isso, irmãos? Que venhamos abrir nossa boca apenas para falar bem, especialmente dos nossos irmãos. Se é para falar de alguém, fale bem. Se você tem algo contra o seu irmão e quiser abrir a sua boca a respeito disso, fale com Deus. E depois de orar a Deus, procure o seu irmão e converse com ele. Depois de orar, e com muita mansidão e sabedoria. Todos nós já pecamos nisso, irmãos. Todos nós, a começar por mim, irmãos. Que paremos de ser parte do problema e sejamos parte da solução. De cada 10 pessoas que no mundo têm morrido dessa doença, 3 estão no Brasil. Por quê? Porque essa nação conhece a palavra, mas resiste a se arrepender. E por 2 vezes o presidente dessa nação já conclamou a igreja ao jejum, mas em nenhuma dessas 2 vezes foi pelo motivo correto, que é o arrependimento de pecados. Temos que orar pelo arrependimento de pecados, irmãos. Eu convido você a me acompanhar nessa oração, para a glória de Deus, porque apenas isso pode solucionar esse problema. Oremos, irmãos. Oremos como Daniel. Eu estarei fazendo a leitura da oração de Daniel. E nessa oração, colocando a situação presente que estamos vivendo. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do pecado com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de cada cidade dessa nação. Ó Senhor,
segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua igreja, Senhor. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se a nossa cidade, a nossa nação e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós, todos os que estão em redor desse Brasil, todas as nações ao redor desta nação, estão fechando suas fronteiras, estão impedindo voos de entrarem em seus países. O Brasil se tornou um horror para o mundo, Senhor. E reconhecemos a nossa culpa, Pai. Reconhecemos, ó Senhor, que isso é consequência dos nossos pecados, que isso está acontecendo por causa das iniquidades que têm sido cometidas nesta cidade, neste estado, nesta nação. E nos humilhamos, ó Senhor, reconhecendo que nós somos culpados, Pai. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração dos teus servos, ouve as nossas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faça resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, por amor de Jesus Cristo, teu Filho amado, que verteu seu sangue, por nossa salvação, para que tenhamos nossos pecados perdoados, e venhamos receber o teu Espírito Santo e andar em novidade de vida, e termos a vida eterna contigo, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, olha para a tua igreja, Senhor, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, reconhecemos que não temos mérito algum para pedir que o Senhor venha cessar esse mal. Reconhecemos, ó Deus, que nós não temos em nós nenhuma justiça própria que nos faça merecedores de sermos ouvidos por Ti. Mas, Senhor, apelamos à Tua misericórdia, Senhor. Apelamos para o Teu grande amor, Senhor. Lembrando que ao Senhor pertencem a misericórdia e o perdão. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de Ti mesmo. Ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome, porque a Tua igreja e nós que oramos a Ti, somos chamados de cristãos. Lembra-te, Senhor, e tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sentirmos nossas misérias e lamentarmos e chorarmos, que se converta o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza, que venhamos nos humilhar debaixo da Tua potente mão, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que antes de Jesus Cristo dizer: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus também disse:
todo poder me foi dado no céu e na terra. O Senhor tem todo o poder, e não há ninguém que tenha nenhuma autoridade nesse mundo sem que o Senhor tenha permitido. Então recorremos a Ti, Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, e nos humilhamos e clamamos pela Tua misericórdia, clamamos pela conversão das nossas vidas e pela conversão de toda a nossa nação e do mundo também. Usa-nos, ó Pai, como quiseres, para pregoar o verdadeiro Evangelho, para chamar as pessoas ao arrependimento, e ajuda-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito, a fazê-las compreender que essa é a solução para o mal que tem assolado o mundo, e especialmente a nação brasileira. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa revelação, Senhor. Nós transferimos para Ti toda a glória e reconhecemos que não somos dignos de tão grande revelação, mas reconhecemos que é somente por Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos lembrar desta grande verdade da Tua palavra, e ajuda-nos a termos um procedimento santo, diferente desse mundo, e não estarmos fazendo parte daquilo que não Te agrada, daquilo onde não há sabedoria, porque não trará solução alguma. Ajuda-nos, ó Pai, para a Tua glória, e livra-nos do mal. Oramos a Ti, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Amém.